Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nós vamos estudar os números reais. Antigamente, os povos egípcios e os povos romanos tinham símbolos e regras próprias para registrar quantidades. Mas, nos dias de hoje, nós utilizamos o sistema de numeração decimal, que utiliza 10 símbolos, que vocês já conhecem como algarismos. Vocês serão desafiados a explorar diferentes campos numéricos que propõem a resolução de problemas, com números naturais, representados pela letra N, com números inteiros, que são representados pela letra Z, com números racionais, que são representados pela letra Q, com números irracionais, que são representados pela letra I, e com os números reais, que são representados pela letra R. Esta aula contribuirá para que vocês compreendam melhor os números reais. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você que gostar dessa aula, que dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal Matemática Rápida. Então vamos lá. Vamos começar representando os números naturais. Esse conjunto de números é representado pela letra N e possui os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 reticências. A representação das reticências serve para indicar que esse conjunto de números é infinito, pois podemos somar 1 e obter mais um número natural, e podemos fazer isso infinitas vezes. Vamos utilizar um diagrama para representar o conjunto dos números naturais, lembrando que esse conjunto possui infinitos números naturais. Vamos agora representar os números inteiros. Esse conjunto de números é representado pela letra Z e possui os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Observe que até agora todos esses números naturais também são inteiros e, excluindo o 0, eles são chamados também de números inteiros positivos. Porém, esse conjunto também possui números menores que 0, que são os números inteiros negativos. Vamos representá-los à esquerda do 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Reticências. Observe que o conjunto Z possui o 0, infinitos números positivos e infinitos números inteiros negativos. Vamos utilizar um diagrama para representar o conjunto dos números inteiros. Lembrando que o conjunto dos números inteiros possui o 0, infinitos números inteiros positivos e infinitos números inteiros negativos. Observe que o 0 e os números naturais positivos já foram representados no conjunto N, e os números inteiros negativos estão dentro do conjunto Z, mas fora do conjunto N. É fácil observar que o conjunto N está contido no conjunto Z, ou então
podemos falar que o conjunto Z contém o conjunto N. Ou seja, explicando isso com uma linguagem comum, todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Vamos agora representar os números racionais. Esse conjunto de números é representado pela letra Q e possui elementos que podem ser escritos na forma A sobre B ou A dividido por B, sendo A e B números inteiros. E o B que está no denominador, pessoal, não pode ser zero, pois não existe divisão por zero. Explicando isso com uma linguagem comum, podemos dizer que os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. Vamos utilizar um diagrama para representar os números racionais. O conjunto N está contido no conjunto Z e o conjunto Z está contido no conjunto Q. Para que vocês compreendam essa ideia, eu vou representar alguns elementos desses conjuntos, mostrando que todos eles são números racionais, ou seja, eles podem ser escritos na forma de uma fração. Por exemplo, 8 dividido por 8 é igual a 1, portanto, 1 é um número natural, é um número inteiro positivo e é um número racional, pois pode ser escrito na forma de uma fração. Outro exemplo, 15 dividido por 3 é igual a 5, portanto, 5 é um número natural, é um número inteiro positivo e é um número racional, pois pode ser escrito na forma de uma fração. Outro exemplo, 3 dividido por 10 é igual a 0,3. Portanto, 0,3 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de uma fração. Outro exemplo, 45 sobre 99, que é igual a 0,454545. Portanto, a dízima periódica 0,454545 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Todas as dízimas periódicas, pessoal, podem ser escritas na forma de fração e, portanto, todas as dízimas periódicas são números racionais. Outro exemplo, menos 8 dividido por 4 é igual a menos 2. Portanto, menos 2 é um número inteiro negativo e é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Outro exemplo, 49 dividido por 10 é igual a 4,9. Portanto, 4,9 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Outro exemplo, 5 dividido por 100 é igual a 0,05. Portanto, 0,05 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Mais um exemplo, menos 24 dividido por 100 é igual a menos 0,24. Portanto, menos 0,24 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Outro exemplo, menos 700 dividido por 700 é igual a menos 1. Portanto, menos 1 é um número inteiro negativo e é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Mais um exemplo, menos 30 dividido por 5 é igual a menos 6. Portanto, menos 6 é um número inteiro negativo e é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Outro exemplo, menos 1 dividido por 3 é igual a menos 0,333. Portanto, a dízima menos 0,333 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração.
Mais um exemplo, 34 dividido por 9 é igual a 3,777. Portanto, a dízima periódica 3,777 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Podemos falar que o conjunto Q contém o conjunto Z e o conjunto Z contém o conjunto N. Ou seja, explicando isso com uma linguagem comum, podemos afirmar que todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro. Vamos agora representar os números irracionais. Esse conjunto de números é representado pela letra I e, utilizando uma linguagem comum, podemos dizer que esses números não podem ser escritos na forma de fração. As raízes quadradas de todos os números primos são irracionais. Por exemplo, se calcularmos a raiz quadrada de 2 utilizando uma calculadora, vamos encontrar um valor aproximado a 1,4142 13,56,23,730. Observe que a parte não inteira desse número é infinita e não periódica, ou seja, não se repete e, portanto, não é possível transformá-lo em fração. Isso vai acontecer com as raízes quadradas de todos os outros números primos conhecidos, como, por exemplo, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 17 e outras raízes quadradas de números primos. Atenção, pessoal! Um número famoso que também é irracional é o número π. O número π vale aproximadamente 3,1415925397939323846. Observe que a parte não inteira desse número é infinita e não periódica. O número π é muito importante, pessoal, para cálculos geométricos e ele resulta da divisão do perímetro pelo diâmetro de um círculo. Mas vocês podem me perguntar, e os números reais, professora? Fala dos números reais. Muito bem, pessoal. A união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais forma o conjunto dos números reais, representado por R. Portanto, pessoal, R é igual à união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Agora vejam bem, os números naturais também são inteiros e os números inteiros também são racionais. Portanto, podemos afirmar que todo número natural é real, todo número inteiro é real, todo número racional é real, todo número irracional é real. É isso aí, pessoal. Espero que finalmente vocês tenham compreendido o que são números reais, mas ainda precisamos aprender a trabalhar com eles. Na próxima videoaula, trabalharemos com a reta real. Vocês não podem perder. Grande abraço e até breve!